pessoal, dando uma passada por aqui para falar um pouquinho do mercado de locação. E o que eu vou falar nesse tema é um tema recorrente que nós estamos vivendo no mercado no momento, que é a alta dos juros, né? E aí eu queria colocar uma visão para o cliente, para o investidor, o locador, para poder a gente entender um pouquinho mais o processo e aonde isso está favorecendo ou prejudicando. Quais são os que a gente tem dentro desse cenário, que é um cenário mais complicado um pouco, que toda vez que sobe os juros, a gente sabe que o cenário é mais complicado um pouco. Primeiro que os juros, ele não impacta só o nosso segmento, ele impacta toda a cadeia econômica, tem uma retração e aí a gente tem um impacto maior que vem por cima, que é o impacto da redução dos investimentos e pode ter um arrefecimento da demanda. Nossa demanda, ela vem crescente, o mercado vem demandando equipamento. Esse ano nós temos um estudo indicando um viés de alta comparado com o ano passado, isso é muito positivo. Estamos num patamar dentro dos índices melhores vividos no nosso país, na nossa economia, acima de 30 mil máquinas linha amarela, isso aí é um bom sinal, eu vejo como um bom sinal. E aí quando a gente chega numa avaliação um pouquinho mais completa, a gente vê o seguinte, nós tínhamos os preços de máquina, coisa de 1 ano e meio atrás, e a taxa de juros de 1 ano e meio atrás, muito atrativa. E nós tivemos um excesso de investimento, acompanhando uma demanda que cresceu, as empresas retomando, e tudo isso foi muito positivo. Então a gente vinha numa crescente otimista, com juros atrativos, preço de máquina equilibrado. As máquinas começaram a aumentar o preço gradativamente, em função da conjuntura mundial. Os preços das máquinas, em alguns pontos, chegaram a dobrar o preço das máquinas. E os juros, eles tiveram um aumento um pouquinho mais lento do que o aumento ainda tinha um atrativo. Quando a gente compara o preço da máquina e o aumento dos juros, as máquinas aumentaram uma velocidade muito maior. Mas, praticamente na virada do ano e esse ano, os aumentos que ocorreram na taxa Selic, e hoje nós estamos com uma taxa Selic bem elevada, comparado com 15 meses atrás, esses aumentos praticamente eles ficaram o dobro do que foram também há um tempo atrás. Isso tudo coloca a gente para dizer o seguinte, dobrou o preço de máquina, dobrou a taxa de juros. E aí, qual é o cenário hoje? E as pessoas me perguntam, Daniel, como é que você está enxergando isso? Bom, quando a gente fala em investimento de máquina, nós temos 3 opções. Nós podemos investir para expandir, para crescer, é uma opção concreta. Podemos investir para renovar a frota, é uma opção, você vende uma usada e compra uma nova, né? É uma opção concreta. Ou podemos investir para colocar na prateleira, né? Vou colocar na prateleira e vou aguardar o mercado reagir. Na primeira opção, quando eu falo numa expansão, num crescimento concreto, eu quero dizer que são pedidos que você possa ter e esse pedido você direciona o investimento para o cliente. A segunda opção, eu vou fazer uma troca da frota, você vende usado e compra uma nova. E a terceira opção, eu vou colocar na prateleira, né? Nesse cenário atual, essa opção de colocar na prateleira, ela fica um pouquinho reduzida. A opção de troca de equipamento, ela continua em aberto, até porque os usados continuam tendo uma liquidez boa, com valor atrativo. E a opção de você investir direcionado está muito mais ligado à tua capacidade de investir junto ao cliente e o que o cliente pede, né? E aí quando você vai para o mercado, o que o cliente espera? O cliente ele quer locar máquina no preço anterior e ele busca isso no pulmão dos locadores. Quem tem estoque, quem comprou máquina numa condição melhor, numa taxa de juros melhor, o cliente quer essa máquina com esse preço, porém essa máquina ela tem uma quantidade limitada. A gente não sabe se vai conseguir atender todo mundo. Do lado do locador, o preço que estava lá atrás não será o mesmo, porém será menor do que o preço você considerando um investimento novo. Porém, se faltar máquina nova, você tem que investir no novo, não tem alternativa. Então, para o locador, eu vejo uma oportunidade de melhorar um pouco a sua rentabilidade, subir um pouquinho a régua, né, e reposicionar. Ainda que não consiga atingir os melhores indicadores, mas consegue melhorar com relação aos indicadores passados. Isso é um passo para o locador. Para o cliente, se ele tiver essa oportunidade, é um excelente negócio. É melhor do que ele querer investir e pagar a máquina num preço alto, numa taxa alta, com um custo elevado. Então ele tem a opção de locar.
Mais uma vez o locador tem uma pequena vantagem, aquele que tem um pulmão, que tem um estoque, que tem frota, ele tem uma pequena vantagem competitiva com todas essas conjunturas que eu estou passando para vocês. O setor de locação ele ganha uma preferência quando ele tem uma atratividade de preço e qualidade no produto. E ele tem isso porque ele tem isso no estoque dele. Aquele que está rodando 100%, vai fazer novos investimentos, ele tem que avaliar os novos investimentos. Como é que eu vou tratar os novos investimentos? Eu vou querer cobrar ele cheio? Eu posso somar com a minha frota e fazer uma média? Eu tenho um pedido de 10 máquinas, eu tenho 8, falta 2. As 2 eu vou investir e colocar num preço médio? Eu acho que é uma boa opção, porque você posiciona a tua empresa para o futuro, você posiciona a tua empresa numa linha de crescimento, numa linha de atendimento, amplia os teus negócios. O pessoal me pergunta também, Daniel, qual o melhor produto financeiro? Bom, nós temos várias opções sobre produto financeiro, mas tem um ponto que ele é muito relevante. E é um ponto de decisão. Você não tem uma segurança, né? Tem as pessoas mais conservadoras e tem as pessoas que são um pouco mais arrojadas. Mas se você for investir hoje, você investiria com taxa pré-fixada ou pós-fixada? A pré-fixada é aquela que você estima que os juros vai ficar naquele nível o tempo todo e você vai pagar aquele juro. Quando o juro estava abaixo de 1%, 0,7, 0,8, 0,9, eu fiz tudo pré-fixado. Então eu estou pagando hoje uma parcela com taxa 0,9, bacana. O juro está 1,4, 1,5, estamos aí dependendo do banco, dependendo do produto, pode chegar a 2% do juro ao mês. E quando a gente faz pós-fixada, você oscila de acordo com a tendência do juro, com a tendência da Selic. Então nós estamos com a expectativa da Selic crescer um pouquinho mais no Brasil, pode chegar entre 13% e 14%, que é a expectativa nesse final do ano. E também tem uma expectativa da Selic parar por aí, talvez o ano que vem se mantenha os juros um pouquinho alto ainda e depois começa a cair. Então se você fizer uma pós-fixada, lá na frente você pode se beneficiar se acontecer isso que eu estou falando, precisa combinar com os russos, né? Se os juros subir mais, a tua parcela sobe mais. Mas essa é uma decisão de cada um. Como nós trabalhamos no mercado que nós temos que ser conservador, que tem um grau de responsabilidade grande com os compromissos, eu adoto sempre a taxa pré-fixada para poder a gente ter uma visibilidade do que nós vamos pagar e do que nós vamos receber e como é que vai fazer essa operação fechar. Então essa dica dos juros pós e pré é uma dica interessante. A outra que tem Daniel, mas como é que você vê o CDC, o Finame e o leasing? O leasing no Brasil, ele é um leasing financeiro, o leasing operacional aqui não pegou. Nosso segmento não adota o leasing operacional. Por que não adota o leasing operacional? Porque os bancos têm receio das máquinas serem devolvidas, que não é a praia do banco. O banco quer que você fique com a máquina operando, né? E o leasing operacional ele oferece essa condição de devolução do bem. E o leasing financeiro não, você tem o compromisso de pagar o bem até o final. Então essa é uma característica. O leasing tem uma vantagem no IOF. O CDC, a gente tem o custo do IOF. No Finame, a gente tem uma taxa variável. Então é muito bom você pegar o teu agente financeiro, o teu banco e colocar isso na mesa. E procurar entender naquilo que você acha que é melhor dentro da tua decisão financeira. Então esse cenário do juro ele é um cenário que nós estamos vivendo hoje, né? E isso teve um impacto que a gente já vinha há um tempo com uma taxa de juros um pouquinho mais equilibrada. E esse desafio ele tem reflexões do locador e reflexões do cliente. Aquele locador que souber aproveitar melhor essas oportunidades vai atender melhor o cliente com o melhor custo e ampliar o seu atendimento. Aqui na SCAD nós estamos bem posicionados, tivemos uma preocupação grande de investir lá atrás nas melhores condições e fizemos isso dentro do nosso limite de crescimento orgânico. Então nós tivemos um crescimento bacana, colocamos frota no pátio. Alguns segmentos a frota teoricamente zerou, outros a gente tem ainda um pouco de equipamento para atender. Estamos atentos para novos investimentos, sobretudo para atender os nossos clientes e melhorar a nossa posição no mercado, né? Então o impacto dos juros ele existe de fato, aumentou os custos para todo mundo, diminui a rentabilidade se você não souber trabalhar de uma maneira um pouquinho mais responsável, um pouquinho mais coerente, né? Aí me perguntam, Daniel, tem alguma tendência do mercado que você está enxergando? Eu digo, tem. Os clientes estão pedindo mais prazo para pagar.
justamente porque os juros aumentaram, eles precisam de um pouquinho de fôlego, de fluxo de caixa. Como é que estamos tratando isso? Tem que tratar isso como um custo financeiro. O preço não pode ser o mesmo porque o custo financeiro ficou mais alto, né? Outro ponto que as pessoas me perguntam muito Daniel, como é que você está enxergando a distribuição da frota nas oportunidades que tem? Aqueles que estão melhor posicionados, onde estão acontecendo os crescimentos, eu entendo que tem um posicionamento melhor e tem uma possibilidade maior de fechar negócio. Por quê? Porque os últimos aumentos do petróleo, os custos logísticos cresceram muito, né? E isso tem impactado bastante no atendimento, né? Então esse é o mercado de locação. Coloquei um pouquinho de oportunidade para vocês, mesmo com a taxa de juros um pouco elevada, mesmo com o preço das máquinas também que subiram bastante, mas ainda tem opção para a gente poder estudar. Esse ano o viés de venda de máquina pelos estudos é um viés de alta. A indústria está trabalhando ainda para entregar pedidos que foram feitos recentemente, que não tem máquina pronta entrega no estoque, e as demandas que tiverem para o mercado, que tiver no pátio do locador, esse vai ter uma vantagem. Aquele que precisa pedir na máquina, no fabricante, esse vai ter que esperar um pouquinho para poder receber o equipamento, colocar na prateleira e cada um que faça a sua avaliação. Aqui na SCAD nós estamos bem estruturados para oferecer a melhor locação, lembrando sempre que o nosso foco é informar, esclarecer e locar. Conte com a gente.